Olá pessoal, meu nome é Ana Paula e eu faço parte do canal Próxima Estação, Ponto de Encontro, e esse vai ser o nosso ponto de encontro. Hoje eu vim falar com vocês a respeito da Síndrome de Asperger, que está dentro do transtorno do espectro do autismo. Ele é como se fosse um grau mais leve do autismo. No último ano eu fui diagnosticada com a Síndrome de Asperger e que para mim foi uma grande surpresa porque até então eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome. Eu só conheci o autismo nos graus severo e também no grau clássico. Mas eu não sabia que o autismo também tem no grau leve. E quando eu fui diagnosticada, eu fiquei tão surpresa que eu comecei a mergulhar nesse universo e fui conhecer mais a fundo. E eu acho que a informação é libertadora. Então hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho mais de informação, porque a informação, ela quebra preconceitos, né? Quebra alguns paradigmas, alguns achismos nossos. Então hoje eu vim trazer para vocês algumas características minhas que auxiliou no profissional, né, tanto para a minha psicóloga quanto para o neuro, na hora de fazer o diagnóstico, tá? É mais a nível de conhecimento mesmo, tá? O primeiro item que eu trouxe para vocês hoje é a minha dificuldade para se expressar. Então eu tenho bastante dificuldade para se expressar, em alguns momentos do vídeo vocês vão ver que eu vou falar algumas coisas erradas, não porque eu não sei falar, mas porque na minha cabeça tá tudo certinho, mas na hora que eu vou falar, parece que bagunça tudo. Então eu tenho bastante dificuldade para me expressar e se eu for precisar falar uma coisa com você muito importante, sobre algo que eu quero, e se eu não consigo falar, aí eu choro. E às vezes eu choro feito uma criança, para mim isso é muito constrangedor. Isso se dá por causa da minha dificuldade para se expressar. Eu também tenho alguns problemas sérios quanto à rotina, então eu não gosto de sair da minha rotina. Se eu precisar fazer alguma coisa fora da minha rotina, eu preciso ser avisada com antecedência. Tudo que quebra a minha rotina, para mim, é um martírio. Por exemplo, eu passo sempre nos mesmos caminhos, né? Quando eu tenho que ir a algum lugar, passo sempre pelos mesmos caminhos. Eu vou sempre nas mesmas lojas, vou sempre no mesmo restaurante. Se eu for comer algum lanche, eu como sempre o mesmo lanche. Por exemplo, há 20 anos que eu como no McDonald's, mas há 20 anos eu só como Big Mac. Eu nunca tive coragem de experimentar nenhum outro lanche. Eu não consigo sair da minha rotina. Por mais que eu tenha vontade de fazer coisas diferentes, eu não consigo sair da minha rotina. Eu também tenho uma dificuldade, uma hipersensibilidade auditiva, né? Alguns barulhos simples me irritam bastante. E eu não sabia, mas eu ouço os barulhos todos ao mesmo tempo. Por que eu digo que eu não sabia? Porque para mim isso era uma coisa bem natural. Então, depois do meu diagnóstico, eu fui perceber que as outras pessoas não ouvem da mesma forma que eu. Então, se tiver vários barulhos diferentes, eu escuto tudo ao mesmo tempo. É diferente das demais pessoas. Eu também tenho também hipersensibilidade visual, então eu sinto bastante dor de cabeça por causa da luz do sol, luz solar. Quando eu saio para o quintal, num dia ensolarado, por exemplo, tem vezes que eu não consigo abrir os meus olhos. E isso, tanto a hipersensibilidade auditiva quanto a visual, me causa bastante dor de cabeça, bastante cansaço mental, minha mente fica muito cansada. Eu também sou bem literal, e aí eu sou literal na forma de falar, eu sempre vou falar para você exatamente aquilo que eu quero dizer, eu não ensino nada, eu não consigo ensinar alguma coisa. Se eu for te dizer alguma coisa, eu vou te dizer exatamente o que eu quero dizer. E eu também sou literal na forma de compreender o que você me fala. Então, se você me falar alguma coisa, eu vou entender exatamente da forma que você disse. Então, eu não consigo entender algumas pessoas que falam uma coisa, aí eu entendo aquilo e elas falam, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas eu entendi exatamente o que ela falou. Por que ela não disse o que ela queria dizer? E para mim isso é um pouco complicado. No que diz respeito a falar, também na minha forma literal, eu costumo explicar bastante as coisas, assim, às vezes nos detalhes, e às vezes as pessoas não têm paciência e falam que isso é chato. Então, às vezes, eu acabo sendo chata quando eu vou explicar alguma coisa, porque eu explico bem nos mínimos detalhes. Alguns lugares eu evito, porque eu não gosto de lugares que tem muitas pessoas. Eu tenho bastante problema agora no final do ano com as confraternizações, que eu detesto estar num lugar onde tem muita gente. Primeiro porque eu não consigo interagir. Então, para mim, isso já causa uma frustração muito grande. Eu não consigo interagir. Para mim é uma dificuldade de interagir. E também a quantidade de pessoas também me causa também um cansaço muito grande na minha mente. Então, eu sempre tendo a querer ficar mais isolada. Se tem muita gente, eu prefiro ficar num canto mais sozinha. Então, alguns lugares que eu não gosto de ir é mercado, feira, banco. São lugares que eu evito ao máximo ir. Durante anos mesmo, eu evitei ir em feira e em mercado. Eu só vou quando eu preciso realmente ir, quando é uma coisa que não dá para o meu esposo fazer para mim. Aí eu vou. E
e banco, então hoje em dia eu faço tudo pelo aplicativo porque eu nunca suportei ir em banco. Sobre a minha dificuldade social, eu já falei com vocês, eu tenho alguns hiperfocos e interesse restrito. Eu sou professora de educação infantil e um dos meus hiperfocos desde a minha época da faculdade foi desenvolvimento humano. Então, em especial o desenvolvimento da criança. Eu sou hiperfocada em desenvolvimento humano e também sou hiperfocada em comportamentos humanos. Como, por exemplo, eu tenho alguma dificuldade para entender algumas situações, então eu estou sempre analisando o comportamento das pessoas para poder entender melhor as pessoas. É como se eu fizesse uma leitura delas, para poder me encaixar, porque eu tenho bastante dificuldade para poder me encaixar no meio social. Eu tenho um pouco de dificuldade para demonstrar sentimentos. Por exemplo, se eu for no velório, eu prefiro não cumprimentar os entes queridos da pessoa que está sendo velada, por exemplo, porque eu não sei o que dizer para a pessoa. E eu já vi as pessoas falarem assim, mas não precisa dizer nada, é só dar um abraço. Para mim, chegar na pessoa e dar um abraço também é difícil, eu tenho bastante dificuldade quanto a isso. Eu procuro me policiar para poder estar demonstrando meus sentimentos, principalmente para os meus filhos e para o meu esposo. São as pessoas para quem eu mais me policio para demonstrar sentimento, porque eu sei que para eles é bem necessário que eu demonstre isso. E também, se você demonstrar sentimento para mim também, eu fico muito sem graça, eu não sei como reagir. Então, se acontecer alguma coisa com você, uma coisa grave com você, eu não vou saber demonstrar a minha preocupação. E eu vou estar realmente muito preocupada, ou eu vou estar realmente muito feliz, eu vou estar realmente muito triste, só que eu não consigo expressar a forma como eu estou me sentindo. E uma das coisas principais que a vida inteira eu sofri é com a sensação de não pertencer a este mundo. Porque eu vi as pessoas interagindo entre si, eu vi as pessoas se expressando, e eu nunca consegui. Por exemplo, a minha vida inteira eu sempre trabalhei em dupla. Então, eu sempre tive a minha melhor amiga no ensino fundamental, eu tive uma melhor amiga no ensino médio, uma melhor amiga na vida adulta. Então, sempre eu tive só uma pessoa só a quem eu conseguia me apegar. Eu nunca consegui ser aquela pessoa que vive rodeada, que sai em turminha, nunca. Tinha vez, por exemplo, que eu ia para shows na minha adolescência e eu sempre preferia ir sozinha. Mesmo que eu tinha minha melhor amiga, eu sempre preferia ir sozinha, eu sempre gostei de andar sozinha. Eu acho que justamente por eu não conseguir interagir, eu ter essa dificuldade na interação social, então eu preferia me excluir um pouco mais e ainda prefiro às vezes, ficar um pouco sozinha. Como eu falei, eu sempre tive só uma melhor amiga em cada fase da vida. Hoje em dia, eu tenho 2 melhores amigas, então eu tô no lucro, né? Porque eu já consegui dobrar a minha quantidade de amigos. Tenho pessoas que eu gosto muito, que convivem comigo no meu trabalho e tal, mas assim, de interagir mesmo, assim, de forma mais íntima, não consigo, só uma pessoa só. Eu tenho bastante dificuldade para falar em grupo, então eu acho que por isso que eu também sempre tenho só uma pessoa só com quem eu me apego mais, porque se eu for conversar com uma pessoa só, beleza, eu consigo conversar muito bem. Mas se eu tiver que me manifestar num grupo, onde o grupo estiver conversando, eu não consigo falar nada. Eu tenho um monte de coisa para falar, eu só não consigo falar. É como se tivesse um bloqueio na minha mente. Tá tudo na minha cabeça, tudo bem borbulhando, cheio de assunto para poder interagir, e na hora de colocar para fora, de falar, eu não consigo. Mas também tem algumas coisas super boas também. Por exemplo, eu consigo ver padrão nas coisas e nas pessoas. Então, eu consigo decifrar alguns códigos fácil, eu consigo fazer projeção de probabilidade de cabeça. Eu sou autodidata para muitas coisas, como artes, por exemplo. Só de ver eu consigo aprender. Às vezes eu não vejo a pessoa fazendo, mas eu vejo aquilo pronto, eu já consigo saber mais ou menos como que foi feito. Então, assim, não tem só dentro do transtorno do espectro do autismo e dentro da síndrome de Asperger, também tem coisas boas também. Eu sou uma pessoa extremamente sincera. Isso é um fato bom, né? Por exemplo, eu só vou falar com você a seu respeito aquilo que eu acho de verdade de você. Então, eu sou uma pessoa sincera. É bom ter pessoas sinceras por perto, né? Eu acho que é bom. Então, eu sou uma pessoa hiper sincera. Eu não vou conseguir mentir pra você. Pode ser no caso mais extremos que eu já passei na minha vida, eu não consegui mentir. Quem me conhece há mais tempo sabe. Eu sempre prefiro falar a verdade. Tenho bastante dificuldade para mentir. Com figuras de linguagem também eu tenho dificuldade de entender algumas figuras de Geralmente algumas pessoas falam alguma coisa pra mim e elas depois me explicam. Acho que eu faço uma cara de pois é, de quem não tá entendendo nada.
E aí, geralmente, a pessoa me explica o que ela quis dizer. Eu tenho dificuldade de figura de linguagem. Mas assim, igual eu falei, tem coisas ruins, né? São dificuldades que nós temos, mas também tem coisas boas. E eu tô aos poucos eu tô me aceitando. Estou aceitando que o meu cérebro funciona de uma forma diferente. É como se o meu cérebro tivesse uma configuração diferente. O cérebro de quem está dentro do transtorno do espectro do autismo tem uma configuração diferente. A gente sente as mesmas coisas que todo mundo sente. A gente só tem dificuldade de se expressar e de interagir no meio de todos. E agora eu estou aprendendo a gostar mais de mim, porque eu sempre me cobrei ser igual a todo mundo e sempre me senti extremamente diferente de todo mundo. As pessoas falavam assim, você parece que é tão tranquila. Eu não sou tranquila, eu só não consigo reagir para algumas coisas. O meu cérebro demora um pouco mais para me dar informação. E eu sempre me cobrei muito por causa disso. E hoje eu estou aceitando que tudo bem se meu cérebro funciona de uma forma diferente. Foi Deus que me fez assim, e a palavra de Deus fala que tudo que Deus faz é perfeito. Então, tudo bem. Só funciona de um jeito diferente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que essas informações acrescentem alguma coisa na sua vida e para que você possa olhar para o outro de uma forma diferente, que cada um de nós somos diferentes. Né? Ninguém é igual a ninguém. Mesmo os ditos normais são diferentes entre si. Né? Então que a gente possa ter um pouquinho mais de empatia pelo outro. Tá bom? É isso aí. E se você gostou do vídeo, curte, compartilhe aí com seus amigos e com seus parentes e com quem você tiver afim. E se Deus permitir, logo mais eu farei outros vídeos. Tá bom? Beijos. Tchau.